Olá galera, meu nome é Fernando e você está no canal Filósofo dos Livros. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da obra O Livro de Memórias, de Lara Avery, uma publicação da editora seguinte. Gente do céu, esse livro aqui mexeu comigo. É um livro que me deixou angustiado, me deixou triste, me deixou deprê. Não porque o livro seja ruim, não é isso. Muito pelo contrário. O livro é excelente, é um dos melhores da minha vida, mas ele é assim... abalou as minhas emoções. E assim, eu tô sentindo uma necessidade grande de falar com ele. Geralmente eu deixo para gravar de madrugada, eu não estou gravando de madrugada porque assim, eu acho que eu preciso falar desse livro, das sensações, até para aliviar essa angústia, essa sensação, porque, desculpa o palavrão, esse livro é foda. Então vamos conversar sobre esse maravilhoso livro, que é o livro de memórias da Lara Avery. A protagonista do livro se chama-se Samantha. Ela é uma adolescente. Essa menina, essa adolescente, é diagnosticada com uma doença muito rara, que geralmente se manifesta em crianças pequenas. Além de ser rara, é muito raro ela se manifestar em adolescentes. A doença que ela tem é uma doença conhecida como Niemann-Pick. Niemann-Pick, é isso. Eu acho que é essa a pronúncia. Ou, de forma abreviada, NPC. A NPC é uma doença degenerativa. Aos poucos, a pessoa que tem essa doença, ela vai perdendo os seus movimentos. Mas não é só isso que ela perde. Ela também perde a sua capacidade de pensar. Ela vai se esquecendo de tudo. E isso não é de maneira rápida. Não é assim. De uma hora para outra, eu vou me esquecer de quem eu sou. A coisa vai ocorrendo gradualmente, moderadamente. Algumas vezes as pessoas têm um lapso de memória. É assim que a coisa vai se manifestando. A Samantha, quando descobre que ela vai perder os movimentos, que ela vai perder essa coisa da memória, ela, normal, né, fica preocupada, mas ela, assim, ela não está muito preocupada com a questão de perder os movimentos, ela está mais preocupada em perder a sua memória, de se esquecer de quem é ela de verdade. Até no início do livro, ela vai manifestando uma certa inveja do Stephen Hawking. Quem não sabe, o Stephen Hawking é um grande cientista que também tem uma doença degenerativa e ele perdeu todos os movimentos do corpo. Quer dizer, praticamente todos, né? Só mexe um dedinho assim, eu acho que movimenta os olhos. Não sei direito qual é o estado dele atualmente. Mas o Stephen Hawking, ele ainda tem a memória, e uma memória que, diga-se de passagem, é uma memória privilegiada. Então, de certa forma, a doença da Samantha é muito, mas muito pior que a doença do Stephen Hawking. Porque ele, pelo menos, ele continua se lembrando de quem ele é. Nesse momento da história eu parei, sabe? Eu parei de ler e fiquei pensando na situação dos dois. Eu fiz uma comparação comigo mesmo. Comigo mesmo não. Eu fiz uma comparação dentro de mim, sei lá. Até eu tô perdendo a memória. Mas assim, eu fiz uma comparação entre o Stephen Hawking e a Samantha. E fiquei pensando, qual será o pior realmente? E eu não sei lá, eu acho que eu não concordo muito com a Samantha. Porque o Stephen Hawking, imagina só, ter uma mente brilhante, ser um gênio e não poder se mexer. O homem é prisioneiro do próprio corpo. Aí eu também cheguei a imaginar, puxa, se eu estiver numa cadeia, pelo menos na cadeia eu posso andar de um lado para outro, posso me mexer. Agora, a pessoa que perde o movimento, mas não perde a capacidade de pensar,
Não importa o lugar que ela seja levada. Pode levar ele para uma praia, pode levar ele para um lugar bonito. Ele sempre vai estar ali, paralisado, preso nesse corpo. E ele sempre vai ter consciência de quem ele é. Então, sei lá, é ruim? É trágico perder a memória total? É claro que sim. Mas eu acho que, pelo menos a Samantha, ela não iria sofrer. Apesar que, antes de chegar nesse estágio da perda de memória total, como essa perda de memória é gradual e moderada, ela vai sofrendo aos poucos. E isso é angustiante. Sem sombra de dúvida, não tem como negar isso. E aí, quando você está lendo esse livro, você começa a se angustiar junto com com a Samantha. E mesmo quando ela passa por momentos alegres, você sente com aquela presença do fantasma, da doença ali, que vai atrapalhar, que vai fazer com que ela se esqueça. E mesmo que você saiba que a coisa é devagar, mas de vez em quando ela tem aqueles lapsos de memória. Então você não sabe quando isso vai acontecer. E quando a Samantha ela escreve, isso você tem que ter bem presente o contexto dela. Ela não está escrevendo para mim, nem para você. Não é esse o contexto da vida dessa personagem. Ela está escrevendo para ela mesma. Ela quer se lembrar de quem ela é. Então a protagonista ela não imagina que alguém vá ler. Não é isso. E nesse sentido a autora ela realmente incorporou a personagem da Samantha. Então o trecho vai mostrando a evolução da doença. Mesmo que ela não diga que a doença está evoluindo, você tem aquela noção. Samantha tem uma doença que faz a memória dela se degenerar. Então, você vai observando como que a coisa vai mudando. No início, a gramática do livro ela é perfeita. Parágrafo, letra maiúscula, pontuação, sem erro de ortografia e tal. Só que, de repente, em alguns momentos, ela começa a escrever parágrafo sem letra maiúscula. Não há pontuação correta. Às vezes salta uma letrinha assim. E assim, não são erros grandes no sentido. Não são erros grandes de pontuação, nem de ortografia. Mas a coisa vai aparecendo ali. E mesmo que apareça, esses erros eles acabam não incomodando a leitura, porque a gente tem consciência de que a Samantha está escrevendo essa história, o livro de memórias, e eu não lembro se eu falei antes, mas ela escreve isso dentro do notebook dela. Ela anota tudo, embora ela chame livro de memórias, ela está escrevendo no notebook. Então fica ali as mudanças e às vezes tem algumas lacunas na história. Parece que está faltando certos trechos e ficam esses buracos. Aí você fica pensando, esses buracos são por quê? A Samantha ela se esqueceu? Ou será porque ela também está selecionando o que ela quer que seja lembrado e o que ela não quer que seja lembrado? Isso fica meio no ar. Ela não fica parando para explicar. Afinal, como eu disse, ela está escrevendo para ela. O foco dela. Eu tenho que lembrar, eu tenho que me entender. E conforme a doença vai aparecendo, Samantha ela tem sonhos. Ela é uma menina sonhadora, uma menina inteligente. Ela quer fazer a faculdade, então ela está o tempo todo sonhando que ela vai mudar, que ela vai fazer a faculdade. Só que antes dela perder a memória total, os médicos dizem que ela já não pode mais fazer a faculdade. E os pais dela já começam também meio que podar a Samantha, mas não de uma maneira negativa, mas tentando protegê-las, porque
Uma vez na rua, ela teve o lapso de memória, ela se esqueceu onde ela estava. E ficou ali perdida. Ela só lembrou de pedir ajuda para um amigo. Apenas isso. Então os pais começam, antes dela perder a memória total, a não deixá-la mais sair sozinha. E ela já sabe que ela também não vai poder fazer mais a faculdade. E assim, não dá para condenar os pais por essa atitude. Afinal, eles não podem estar acompanhando ela o tempo todo. Eles precisam trabalhar, eles precisam pagar os médicos da Samantha, precisam sustentar outros filhos. Então você vê que eles estão fazendo isso para proteger a filha, essa preocupação. Só que ao mesmo tempo a gente vê a Samantha que está sofrendo, que pensa, pô, ainda não perdi toda a minha memória. Eu me lembro, eu ainda conseguiria fazer uma faculdade, eu quero ir para a faculdade. E ela se sente condenada antes de perder a sua capacidade de pensar. E ela está certa, de certa forma ela está sendo condenada, ela está sendo podada. E é difícil você saber assim, por qual lado eu opto. Pela Samantha ou pelos pais? E é complicado. Porque eu, no lugar da Samantha, também, pô, não perdi minha memória ainda. Eu quero, então, aproveitar esses últimos momentos. Eu quero fazer minha faculdade. Eu quero sair. Eu quero me divertir. Eu quero ser eu. Eu ainda não sou essa massa sem pensamento. Mas, por outro lado, eu também, no lugar dos pais, eu não quero que a minha filha passe mal na rua. Eu tenho que protegê-la. Então é uma coisa assim muito, mas muito, muito mesmo difícil de entender. E assim, tá vendo? Eu nem não sei o que fazer, o livro abalou. Aí você está pensando, Fernando, você está se abalando por pouco, é só uma personagem de ficção. Mas acontece que essa doença existe de verdade. E embora seja rara em adolescente, mas gente, e ela pode se manifestar. E eu acho que ainda é pior em adolescente. Ainda quando é criança, eu acho que é mais doloroso para os pais. Não sei, posso estar enganado. Então eu fico imaginando pessoas verdadeiras que passam por essa doença. Como deve ser angustiante isso? Como deve ser sofrido para essas pessoas? Mesmo sendo Samantha uma personagem de ficção, eu fiquei pensando em pessoas verdadeiras que passam por esses sofrimentos. E a angústia dos pais, que tem que proteger os seus filhos. Então não dá, sabe? Não é uma história que eu consegui apenas ver de fora. Eu realmente mergulhei no livro. É isso. E é angustiante, já falei. Tô sendo repetitivo. Mas é porque acho que de todas as histórias até agora que eu li durante a minha vida, essa foi assim a que mais me perturbou. Eu cheguei até, durante esse período, a sonhar com a Samantha, suas angústias. Eu sonhei também comigo no lugar dela, passando por isso. Eu não sei se eu ia aguentar esse sofrimento, essa perda de memória lenta. Mas também, voltando ao Stephen Hawking, eu também não sei se eu suportaria não perder a memória, tá com pleno domínio da minha razão e viver aprisionado no corpo. É isso. O livro, mesmo me causando essas tristezas, essas angústias, mesmo me deixando deprê, eu acho que foi uma história que me levou a pensar na vida. É uma história bem escrita, mesmo quando ela tá com erros de gramática, porque, como eu falei, a gente entende. A autora, ela incorporou a personagem, e se não tivesse esses textos mal escritos, com esses defeitos ortográficos, com esses defeitos de pontuação, ele perderia o sentido, visto que a gente não tem simplesmente a história de Samantha, mas nós temos como a Samantha, essa personagem que esquece das coisas, conta a sua história. É isso, é a Samantha contando a sua história. É isso que é importante. Então, as lacunas
Os erros, eles são perfeitamente perdoáveis. Eles servem realmente para dar veracidade à história. Perde-se na pontuação, perde-se na qualidade da escrita, mas eu acho que ganha na qualidade literária, na qualidade da informação. É um livro que te envolve. Não sei se deu para entender, mas é isso. Eu tô até rindo de nervoso, gente. E aí, o que vocês acham? Se quiserem também me criticar por esse modo assim todo, sei lá, confuso, pode criticar, pode dar dislike, mas no fundo, eu diria para finalizar, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade, afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau!